Olá para todos, que o nosso bom Deus encha a sua vida de sabedoria e que a glória do Senhor hoje nos acompanhe. Estamos neste momento, neste dia, pues deixando que seja o amor de Deus que transforme o nosso coração. Hoje eu quero que conversemos um pouco sobre a paternidade, porque é Deus quem transforma o conceito da paternidade. E vamos ir à palavra de Deus e considerar alguns aspectos importantes dentro desse conceito de paternidade, onde vai fundamentar muito mais o conceito do amor verdadeiro, do amor pleno, do amor sincero, do amor totalmente entregue por você e por mim, e poder enxergar, ver a glória do Senhor conosco. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar que oremos e deixemos que o Espírito Santo nos guie neste momento, nos ensine e mostre realmente qual é o caminho que necessitamos ter. Vamos fazer uma oração. Amado Pai, nesta noite, Senhor, oramos diante de Ti, neste momento especial, glorificando Teu nome, exaltando Teu nome e dando graças pelas Tuas misericórdias. Senhor, saber que é Você quem pode transformar o coração, quem pode fazer um homem novo, quem pode, Senhor, nos levar por caminhos diferentes, caminhos de vida, caminhos, Senhor, da eternidade em Ti, Senhor. Da eternidade que já temos pela obra maravilhosa do Teu Filho Jesus Cristo. Hoje desejamos, Senhor, buscar Tua presença, pedir ao Espírito Santo que nos leve até a presença do Senhor, que seja Ele mesmo o dedo santo de Deus tocando as nossas mentes e imprimindo em nossos corações, ou deixando em nossos corações, a sabedoria. Essa sabedoria que Ele tem, a sabedoria do céu, o Deus eterno, que conhece as profundezas de Deus, o Espírito Santo. Ele as conhece e Ele comunica ao nosso espírito essas profundezas. E é por isso que neste dia, hoje, pedimos que seja essa sabedoria em nossos corações, que seja o Espírito Santo nos guiando, nos tomando das nossas mãos direitas e nos levando até onde Ele quiser, até onde Ele possa nos fazer compreender os seus propósitos e poder, Senhor, deixar as nossas vidas nas Tuas mãos. Damos glória, honra, exaltação e poder somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Muito bem, gente. Hoje estamos, então, aqui com um propósito. Vamos falar hoje sobre esse Deus. É Deus que transforma essa paternidade. Falar de pai, falar de um homem, uma mulher, que o conceito da paternidade em geral, paternidade e maternidade, nos leva a ter um conceito claro a respeito de saber realmente como eu tenho esse relacionamento com Deus. Eu sei que sou filho de Deus porque Ele prometeu, porque simplesmente Ele falou que quando eu recebesse ao Espírito Santo da promessa, então Ele mesmo ia imprimir em mim o conceito de filho, o conceito de ser formado por Ele, adotado por Ele. Quando eu me sinto filho, então eu tenho um comportamento bem diferente, porque eu tenho essa comunhão com meu pai, essa confiança com meu pai, eu posso falar com meu pai, eu posso me comunicar com ele com toda a liberdade, e é por isso que hoje quero que falemos um pouco disso. Em contraste com a paternidade está a adoção. A adoção. Adotar é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque adotar vem produto de uma decisão de amor, de uma decisão de escolha, de uma decisão de vida. Poder pegar um filho que não foi a pessoa que foi gerada produto do processo natural de duas pessoas que se amam, no caso do casal que vai adotar, mas decide pegar uma pessoa que foi gerado e foi talvez abandonado ou por diferentes circunstâncias familiares, a pessoa está em alguma instituição e adota porque ama, decide amar e decide pegar esta pessoa. É impressionante ver em muitos casos as situações das adopções,
Quando muitos casais adotam, eles acreditam que as situações da adoção têm que ser ideais. Então, esse filho que vão adotar nunca vai gerar problemas, nunca vai gerar conflitos, nunca vai gerar situações. E nós vemos em instituições que trabalham pela adoção coisas tão claras como ver, digamos, casais que têm, depois de um processo longo para pegar um filho adotado, e se encontram com uma realidade crua, porque esse filho vem com problemas, porque esse filho vem com frustrações, porque esse filho vem com uma história genética também, porque esse filho, por ser pessoa, tem pensamentos e tem critério, e na medida que vai crescendo, vai se encontrando que essa pessoa tem os mesmos problemas que o filho biológico. Então, entender o conceito de adoção é o conceito de tomar uma decisão de amar, e amar com o coração igual que um pai biológico. É mais, o pai realmente que cria um pai, que forma um pai, que fortalece o filho no meio da debilidade, no meio do sofrimento, no meio da crise. É um pai que também necessita fortaleza para poder saber educar esses filhos. E todos nós, como cristãos, pois estamos na mesma posição. Esse contraste entre a adoção e ser filho biológico é um contraste bem interessante, porque Deus mesmo fala de nós que fomos adotados por Ele, adotados e escolhidos por Ele, ou seja, nós fomos insertados ali na oliveira, e fomos insertados na família de Deus. Isso é muito significativo para nós, porque nós devemos compreender os propósitos do Senhor. Mas dentro de todo esse conceito de paternidade, vamos falar hoje de uma parte dessa paternidade. Porque a paternidade envolve muitas situações. A paternidade envolve situações, por exemplo, aceitar a pessoa mesmo como ela cresça e como ela tenha suas opções, amar é amar. E quando eu realmente amo, então eu entrego, dou o melhor de mim, porque eu escolhi amar essa pessoa. Deus, no momento que nos escolheu, Ele fez uma obra maravilhosa, porque nós estávamos perdidos, definitivamente. Estávamos perdidos, e Deus, pela sua misericórdia, fez uma obra maravilhosa para poder nos achar esse caminho. Quando achamos esse caminho, então iniciamos um processo de uma caminhada, numa trilha que Deus oferece para nós. Mas mesmo muitas vezes nós desejamos sair da trilha e desejamos tomar outro caminho. E ali é onde a paternidade aparece. Ali é onde a paternidade tem que cumprir uma função tão importante. Vejamos alguns aspectos. Qual é a função do pai na vida dos filhos? Qual é a função da mãe na vida dos filhos? E é muito conhecido, claro, a mãe com sua ternura, com seu amor, dá uma mensagem à pessoa, ao filho, de como é o mundo e de como se ama no mundo. Mas também nós vemos que a função do pai é muito clara. A mãe, por processo natural, está grudada do filho. E no meio do crescimento e desenvolvimento do filho, é muito importante a imagem do pai, que leva a separar esse amor que às vezes é lesivo, às vezes dana, de uma mãe a um filho sobreprotetor, e o pai deve fazer uma presença muito importante nesse relacionamento, onde ele deve fazer essa presença e deve ajudar esse filho a buscar a independência e não a dependência dessa mãe que por natureza se deu desde o mesmo ventre. Vejamos então que a palavra de Deus nos revela algumas situações bem interessantes a respeito da adoção e a respeito da paternidade. Eu gostaria para isso que estudássemos hoje o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Quando lemos o livro de Hebreus, capítulo 12, nos damos conta de algumas situações que precisamente a palavra de Deus nos ensina. E eu gostaria que fôssemos ali
estudássemos um pouco a palavra de Deus, lêssemos um pouco essa passagem e vamos compreender precisamente o que nos traz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 4 adiante. Diz a Bíblia, porque ainda, diz aqui, ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E, para a disciplina, que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção de que todos se têm tornado partícipes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E continua, versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Interessante passagem, porque esta passagem nos leva a considerar realmente o que Deus tem para cada um de nós e os desafios que Ele tem para todos nós como filhos de Deus. Eu gostaria que você pegasse essa palavra de Deus, estudasse essa palavra de Deus e que você pudesse realmente viver o que Deus tem nesse processo. Deus tem propósitos, sim, Deus tem propósitos com você, comigo. E também quando nós vemos que somos filhos de Deus, que Ele é o nosso Pai, nós entendemos que o Pai amado, o Pai que nos ama, Ele sempre vai dar um caminho de correção ainda para nós. Muito bem, então, se nós vemos a outra versão que diz, no fundo ainda não chegaram, como Ele, a verter o vosso sangue na luta contra o pecado. Aqui no livro dos Hebreus, quem escreveu o livro dos Hebreus, ele manifesta uma situação de desafio à vida dos filhos de Deus. No início de Hebreus capítulo 12, ele nos fala de um desafio de perseverança ante as provações. E é claro que aqui nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E então compara Jesus Cristo e diz, ele, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quantas vezes nós desejamos desmaiar em nossa alma? E quando nós pensamos em desmaiar, realmente não é o desenho de Deus. Deus não nos convida a desmaiar. Deus nos convida a superar toda aflição, superar todo conflito e ir adiante. Porque conflitos temos. Na questão da paternidade vamos ter conflitos. Eu não sei como foi educado você, com certeza não sei. Não sei que tipo de circunstâncias envolveram sua vida familiar. Não sei, talvez você saiu de casa muito cedo, talvez você foi protegido ou sobreprotegido pelos seus pais, talvez você foi uma pessoa que seus pais encorajaram para sair para buscar caminhos, para buscar opções de vida,
Talvez você foi um filho ou filha que foi muito ferido no desenvolvimento da sua formação. Mas o conceito de paternidade é o pai, a mãe, sempre vai querer o desenvolvimento do filho. Alguns de uma maneira errada, vamos falar com toda sinceridade. Alguns pais desejam que o filho se desenvolva, mas erradamente falam, erradamente tratam, erradamente envolvem a vida do filho frente a algo que às vezes não é o correto. Mesmo assim, ali no intuito de poder dar uma vida boa para o filho, se envia, se desafia e às vezes se fere o coração do filho. Mas não é o caso de Deus. Aqui começa o livro dos Hebreus, ali no versículo 4 do capítulo 12, realmente expondo que a nossa luta, que no fundo ainda não temos chegado. Por quê? Assim como Jesus, não temos chegado a verter o vosso sangue na luta contra o pecado. Quantas vezes nós temos lutado contra o pecado? Vamos falar com sinceridade. Quantas vezes você tem dito, eu vou deixar isso? Eu vou deixar o adultério, eu vou ser fiel à minha esposa. Eu vou deixar isso que atrapalha meu caminhar, os vícios. Eu vou deixar a pornografia, porque eu sei que a pornografia, ela gera muita crise. Porque o que eu vejo com os olhos, eu não posso nem viver com a minha esposa. Porque são condições diferentes, porque é um modelo que é impossível chegar a ele. Então, se destruem muitos casamentos, se destroem muitos relacionamentos produto da pornografia. O que dizer de um menino, de um homem, uma mulher que consome droga? Então você pode dizer, eu não quero mais consumir droga, porque eu sei que faz mal para mim. Eu sei que a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu estou falando para cristãos, estou falando para homens e mulheres que têm tomado uma decisão de seguir a Cristo. E você diz, não mais. Eu não vou mais por esse caminho porque não quero. Mas você inicia o processo e no caminho vai desistindo. No caminho vai dizendo, é difícil. E então suas emoções, a debilidade do seu coração, da sua alma, faz fraquejar e você cai novamente ali. Estou dando alguns exemplos assim pontuais, porque teríamos que falar de muitas situações como a língua, que se fala mais da língua do que se deve falar, destruindo, queimando uma floresta, queimando o mato, digamos, com a nossa língua, deixando tantas coisas. Uma pequena loucura, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1 e 2, uma pequena loucura que faz estragar a vida de uma pessoa, assim como uma mosca no perfume da pessoa que faz e trabalha com isto. Assim é uma pequena loucura, assim é a língua, assim é o pensamento, você assassina com o pensamento, você adultera com o pensamento, fornica com o pensamento. A mentira, o engano, às vezes você diz uma mentira parcial e então você acredita que está falando, às vezes, um pedacinho de verdade com mentira e você acredita que com isso sai. Isso é mentira, é engano. Bom, não vamos falar dos pecados hoje, mas no livro dos Hebreus nos fala claramente que ainda não temos lutado contra o pecado até o sangue, derramando até o sangue como Jesus fez. Agora, há umas palavras de ânimo, como diz versículos 5 e 6. Não se esqueçam das palavras de ânimo que Deus nos dirige ou nos ensina como a filhos. E quais são palavras de ânimo? Que legal, eu necessito de ânimo hoje, eu necessito de motivação hoje, eu necessito da força, da coragem que me dá a palavra de Deus. Vamos ver qual a mensagem de ânimo que Deus nos dá. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando Ele te mostra que estás errado, porque o Senhor corrige aquele a quem ama e castiga aqueles que reconhece como seus filhos. Olha que ânimo! Que ânimo! Você acreditava que esse é umas palavras de ânimo de Deus para nós? Pelo contrário, bem disse a palavra de Deus que não é tão gratificante quando estamos sendo corrigidos. Vejamos então que, sim, Deus dá palavras de ânimo. Por quê? Quando um filho
E eu tenho conversado com muitos meninos e filhos realmente que têm sido educados, muitos com uma disciplina muito estrita, muito forte, onde se feria o coração pela rigidez, mais do que a disciplina, é a rigidez emocional que não se expressava, por um lado, e por outro, vejo, ou também tenho visto jovens e pessoas adultas que falaram estas palavras: eu não me sentia amado pelos meus pais porque sempre deixavam que eu fizesse tudo o que eu desejasse. Não colocavam um limite. Hoje nós necessitamos de limites. A vida inteira os filhos temos necessitado de limites. Os nossos filhos necessitam de limites. Você não coloca limites a seu filho, é uma mensagem muito ruim de desinteresse com o seu filho. E precisamente Deus deve transformar o conceito de uma paternidade errada. E esta é uma parte desse conceito de paternidade errada. Eu quero falar para você: corrigir é necessário. Ser corrigido é necessário. E por isso, as palavras de ânimo que Deus vos dirige como a filhos é: meu filho, não desprecies a correção do Senhor. Por que correção? Porque estamos caminhando errado. Porque estamos caminhando pelo caminho onde não devemos caminhar. Porque a trilha que Deus marcou para nós, estamos desejando sair da trilha. E ali então Deus, claro, pelo seu amor, Ele corrige e corrige nossas vidas. Quando vemos então que se temos algo errado, o Senhor corrige, então devemos deixar que Deus nos discipline. E ali a disciplina do Senhor sempre será amor. Eu quero que você compreenda isso. A disciplina do Senhor sempre será amor. E quando eu compreendo a disciplina do Senhor, que sempre é amor, eu vou me deleitar. E eu vou dizer: Senhor, quando você me corrija, ou antes de me corrigir, eu vou obedecer a tua palavra para poder então seguir a tua instrução verdadeira e plena. Isso é maravilhoso, quero dizer. Veja, porque se coloca um paralelo, ali o livro dos Hebreus coloca um paralelo entre o amor do Pai eterno, nosso Pai Deus, e o Pai terrenal, o homem que nos educou, nos formou, nos deu. Quando você estuda a antiguidade, você vê que nos primeiros séculos, no tempo que foi escrito o livro dos Hebreus, que no primeiro século, os pais que tinham filhos podiam ter filhos, digamos, legais, filhos da esposa, filhos da mulher que tomou por esposa, e eram filhos legítimos. Mas também tinham outros filhos que eram ilegítimos. Esses filhos ilegítimos, que eram de outra união com outra pessoa, não tinham nenhum direito. Eles não tinham herança, eles eram abandonados, eles eram deixados, largados. Mas o filho, que era o filho do casal, o filho legal, este filho ia receber não somente a herança, senão também ia receber uma formação. E era uma formação tão estrita que era quase o tratamento que se dava a um escravo. Em que sentido? Se levava ao limite da formação para que ele soubesse como atuar no futuro. Eu quero pegar um pouco esse exemplo da antiguidade, porque nós podemos dizer, nos submetemos ao nosso pai físico. Claro, nosso pai físico nos diz: não faça, e eu não faço, porque eu vou levar uma correção, vou ser, digamos, punido, ser castigado. Mas quando às vezes Deus nos fala: filho, não faça, eu como que me relaxo, fico relaxado e falo: será que Deus vai fazer algo comigo? Mas veja que se eu me sinto filho, eu vou poder identificar onde está a correção que vem de parte de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos: não, Deus me perdoa. Claro, Deus me perdoa.
É muito claro que você e eu somos perdoados por Deus pelo sangue de Jesus e a obra de Jesus, os nossos pecados passados, presentes e futuros. Claro que somos perdoados. Eu não vou deixar de ser filho, eu sou filho. Mas eu, como filho, devo ser, cada dia, ensinado, guiado, dirigido, formado em princípios, formado o meu caráter. E é ali uma das coisas mais importantes que nós devemos entender, como é formado o nosso caráter. O caráter se forma, e se forma com a disciplina. Estou falando da disciplina como normas que nós necessitamos viver. Normas que nós necessitamos ter, porque os nossos pais terrenos, só por um curto espaço de tempo, nos educam, procurando fazer o melhor que sabem. E diz a Bíblia, porém, a correção de Deus é para o nosso bem, para participarmos da sua santidade. Eu não cansarei de dizer uma coisa. O estado natural de nós, como filhos de Deus, é a santidade. Esse deve ser o nosso estado natural, porque a nossa natureza é nova. E quando a nossa natureza é nova, então meu desejo, meu anseio, meu prazer é para Ele, não para outra coisa. Não para minha carne, não para minhas sensações, não para meu desejo encontrar-se, como se prega em muitos espaços, onde você deve viver a plenitude da sua vida, onde você deve prazerosamente viver a vida, porque o Deus abundante em sabedoria e abundante em riqueza tem que dar a riqueza para você. Pessoal, eu quero dizer que essa não é a mensagem clara da palavra de Deus. Bem é certo que Deus se quer que você cresça, se desenvolva, que você amadureça e que seu caráter seja formado. Mas Deus, é mais importante para Deus o seu caráter que a sua riqueza. É mais importante para Deus o seu caráter que os seus prazeres e poder alcançar os seus sonhos e visões. Ele quer dar isso, claro, mas formando primeiro o seu caráter. Então, se deixe formar no caráter de Cristo, conhecendo Ele, buscando Ele, servindo Ele, entregando sua vida, mente, alma e coração com Ele, e tenha a plena certeza que Deus vai abrir caminhos para ser formado no seu caráter. Não necessariamente na abundância que você acredita, mas sim no conceito de abundância que Deus tem para você. Vejamos então que o propósito de ser formados é para participar da sua santidade. Como o soldado, ele é formado em obediência desde o primeiro momento que ele põe o pé no exército, ele é formado na obediência. E se ele não obedece, é castigado. E o soldado sai do exército obedecendo. Às vezes não com a melhor atitude, mas ele aprende a obedecer. E eu quero dizer para você que, com certeza, e diz a palavra de Deus, nunca é agradável ser castigado. Quando é agradável? Nunca. Por quê? Porque no momento em que somos corrigidos, custa-nos muito. É difícil, emocionalmente difícil. Mas reconhecer o amor paterno de Deus, amor verdadeiro de Deus que corrige a minha vida, reconhecer isso com humildade me leva realmente a viver a plenitude de Deus, porque depois eu posso ver os resultados. Você pode ter experiências como essa? Tenho a plena certeza que sim. Tenho a plena certeza que você tem sido corrigido por Deus, ensinado por Deus. E os que foram disciplinados levam uma vida justa e em paz. Agora, vamos ver dentro desse contraste a experiência na igreja. Falamos da família, onde o pai corrige os filhos. Falamos de Deus Pai, que corrige nossas vidas espirituais, nosso caminhar. Mas muitas vezes dentro da igreja há vários conceitos errados dos quais eu quero falar neste momento, e um deles é o conceito de falar para o pastor de pai.
Aqui eu quero, tenho muitas experiências a respeito disso, onde os discípulos chegam a uma intimidade com o pastor, ao qual falam de pai. Pai por quê? Porque é uma referência. Eu não estou concordando com isso, porque eu creio que nós devemos ver a Deus e ver a comunhão com Deus como algo sobrenatural e Ele ser realmente a guia e direção das nossas vidas. De fato, Jesus falou: Pai somente quem está nos céus, nosso Pai celestial. Não chamem Pai a qualquer homem, chamem Pai ao Pai dos céus. Ele é o verdadeiro Pai, o único Pai. E isso é certo. Mas há certa intimidade que se gera entre discípulos e os pastores. Mas se chega um momento no qual, se esse pastor não considera realmente o que a palavra de Deus leva a ele como pastor, levar as ovelhas, ou seja, os discípulos, até a presença de Deus, esse pastor pode se tornar um ditador na igreja. E então ali assume posições de correção e assume posições que são erradas à luz da palavra de Deus. Estou tocando um tema um tanto delicado. Tive um caso, em alguma oportunidade, onde uma pessoa me falou, Robinson, eu sou solteira, é uma menina, e me falou: eu vou me casar com a pessoa que você me fale. Eu falei para ela: menina, você está louca? Por quê? Porque eu, como pastor, eu estou chamado a ensinar a palavra de Deus. E eu tive que corrigir ela, de acordo à palavra de Deus. Por quê? Porque não é o pastor quem dá direção em coisas tão delicadas como um casamento. Agora, você como pastor, você pode dar a instrução na palavra de Deus para que saiba escolher a pessoa adequada, é outra coisa. E se eu vejo, por exemplo, uma das discípulas que está caminhando, que está tendo amizade com uma pessoa que não é cristã, o primeiro que vou falar é: por favor, vamos nos sentar. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Então, quando nos conceitos de paternidade é proteção, paternidade é amor, paternidade é cuidado. E eu posso até ter um cuidado pelos meus discípulos, ensinando o caminho, mostrando o caminho, mas também o discípulo deve viver dentro da igreja numa familiaridade, num amor contínuo, porque não somente o pastor, os irmãos ajudam. Os irmãos afirmam o que a palavra de Deus ensina e se guardam em santidade. Eu estou falando de coisas tão simples, mas tão profundas, onde necessitamos verdadeiro amor na igreja, onde falamos da paternidade, onde as provações que Deus nos permite viver são para a nossa formação. E é muito claro que a palavra de Deus nos diz, então, nos primeiros versículos, o versículo 4, que nos diz palavras de ânimo. Palavras de ânimo, gente. Você deve entender que o que você está vivendo hoje, o que você está vivendo na sua vida, Deus está permitindo. Você acredita que sai das mãos de Deus a realidade da sua vida? Jamais. Você está na mão de Deus, na proteção de Deus. Então, quando Deus corrija você, se alegre. E por meio de como Deus corrige você, como Deus transforma, como Deus faz para chamar sua atenção. Veja, a palavra de Deus é clara. Quando você lê e você sabe, ao ler a palavra de Deus, que o Espírito Santo está dizendo para você: não mais filho, não mais filha. Então, renuncie. Fale: Senhor, eu quero viver para Ti. Não para o meu prazer, senão para Ti. Segundo, as circunstâncias que tem ao redor. Você pode entender as circunstâncias que tem ao redor que estão em contra da vontade do Senhor. Não se deixe levar pelas emoções.
Não se deixe levar pelo prazer. Há muitas pessoas que, aproveitando este tempo no qual estamos, muitas pessoas estão tão cômodas no lar, e estudando e participando das mensagens como esta, através do vídeo, através do YouTube, através das redes sociais, que eles dizem: eu não necessito de mais, com isto me basta, eu simplesmente sozinho posso. Não acredite nisso, é um engano do diabo para você. É um engano do diabo, porque a palavra de Deus é clara. Então a mensagem e a correção do Senhor é: você deve participar da igreja ativamente. Não deixe de se congregar como alguns têm por costume. Este é um momento histórico que tanto eu como você vamos contar aos nossos netos e nas próximas gerações, se é que o Senhor não volta antes e nos pega. Isso é uma história, mas a instrução de Deus é na igreja, não na solidão do seu lar, na solidão do seu quarto ou na comodidade do sofá ou da sua cama. Há que corrigir e há que instruir, porque se eu quero, por exemplo, se no exército se deseja formar um soldado que serva na milícia, ele deve ser formado estritamente, porque se não é bem formado, quando sai à guerra, imediatamente matam ele. O mesmo na igreja, e o mesmo com o filho no lar. Se você não desafia seus filhos a fazer coisas, ter iniciativa, e você dá tudo o que eles necessitam, eles não vão saber se desenvolver na vida. E o mesmo na igreja. Na igreja deve ser um foco de liderança, onde os homens que vêm aqui, as mulheres que vêm aqui, têm um chamado de Deus, não o chamado meu, nem um chamado da igreja como instituição, não, é o chamado de Cristo. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 de Pedro 2,9: vocês são real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes de aquele que os chamou das trevas à luz admirável. É um chamado de Cristo. E entanto, se a igreja não desafia seus fiéis a falar de Cristo como a mulher samaritana, o que vai acontecer? Vai ficar uma igreja morta, vai ficar uma igreja seca. Por isso eu convido você, se anime, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar os teus, vamos buscar ao Senhor, vamos nos envolver nesse desenvolvimento, vamos desenvolver nossas vidas e vamos crescer, vamos deixar que seja o Espírito Santo avivando nosso coração. E ali então você poderá identificar: tenho este tipo de problema, causa deste problema, a minha maldade, causa deste problema, o meu coração difícil, duro, causa do meu problema, não olhar para Deus. Você está em crise, está em angústia, em depressão, está deprimido, está deprimida. Sabe qual a causa? Volte seus olhos ao Senhor. O Senhor vai dar sentido à sua vida. O Senhor vai levantar sua vida, mas veja Ele como o Pai que está corrigindo e levando você. Se deixe levar pelo Pai, deixe que o Espírito Santo convença seu espírito, deixe que o Espírito Santo leve seu espírito viver a sua palavra. É muito claro, as provações revelam o amor de Deus comigo, o amor de Deus para mim, porque a provação está mostrando que Ele quer me aperfeiçoar numa área. Qual é a área que Deus quer aperfeiçoar você? A paciência, o amor, a misericórdia. Qual área? Se deixe levar pelo Espírito Santo. Deixe que o toque sobrenatural do amor de Deus encha a sua vida, envolva a sua vida, porque Ele deve transformar o conceito que você tem de uma paternidade irresponsável, de uma paternidade errada, de uma paternidade fraca, de uma paternidade rígida, a uma paternidade diferente, a uma paternidade de amor, uma paternidade responsável, uma paternidade que cuida de você. Se deixe amar por Deus, se deixe tocar nas fibras mais profundas do seu ser, do amor de Deus.
porque Ele simplesmente deseja que você compreenda que se há situações que Ele permite que você viva é para que você cresça na fé, desenvolva seu caráter, desenvolva seu estilo de vida nele, desenvolva seu ser nele. As suas escolhas são básicas hoje. Qual é a escolha que você tem? Quais são as decisões que você tem hoje? E avalie as suas decisões. Eu quero dizer com muita tristeza, é muito triste ver pessoas em qualquer igreja, seja qualquer igreja, onde vão os fiéis ao culto, buscam ao Senhor, você vê eles numa santidade, levantando as mãos, buscando ao Senhor, e depois você se dá conta que está nas baladas. Gente, isso não é um espaço para os filhos de Deus. Isso não é seguir a Cristo. Estou falando de um só ponto. Você pode aplicar tudo isso a qualquer situação da sua vida. Há muitos que depois de estar louvando, exaltando o Senhor, vão à cama com sua namorada. Isso é servir a Cristo? Isso é buscar a Deus? Necessitamos ser mais criteriosos em nossas escolhas para buscar a Cristo, para servir a Deus. Deus necessita de homens. O Deus melhor vai fazer sua obra com homens e mulheres de critério. Homens e mulheres responsáveis na fé. Não homens e mulheres fracos. Não homens e mulheres que se debilitam ante qualquer situação, por isso necessitam ser formados. Não homens e mulheres que no meio das circunstâncias então desejam desistir e sair correndo. Isso mostra debilidade, isso mostra imaturidade. O que você necessita é ter critérios claros. A quem serve você? Você serve a Deus? Você serve seu Pai Celestial? Então, busquemos nosso Pai Celestial. Temos um desafio muito grande, igreja. Temos um desafio tão grande hoje. As igrejas estão fechadas. A comodidade nos fiéis da igreja envolveu eles. Estou falando de você. Não pense em outra pessoa, porque é muito fácil pensar em outra pessoa. Mas qual é a minha comodidade? Você, por exemplo, aproveitando este tempo de pandemia e de isolamento social, você tem compartilhado de Cristo? Como você pode compartilhar de Cristo? Aproveite as redes sociais, compartilhe vídeos, compartilhe visões, compartilhe espaços onde possa orar. Ore pelas pessoas, clame ao Senhor pelas pessoas. Há milagres. O Deus que você tem, o Deus que eu tenho, é um Deus onipotente, onipresente. Ali onde você está me escutando, ali o Espírito Santo está agindo, como está agindo em mim. E eu quero ver a glória de Deus. Eu quero me projetar e ver a glória de Deus com homens e mulheres que desejem ver um Pai Celestial responsável deles. Mas claro, Ele, Deus, é responsável por mim e Ele não vai desistir de mim. Eu sou quem volto meus olhos, eu sou quem viro a cabeça e deixo de ver a Deus. Mas Ele vai me pôr na trilha. E às vezes mais difícil, sabe? Não se desvie, porque voltar, Deus é seu Pai. Ele tomou conta de você. Mas não é fácil, porque às vezes se sofre. Então não permita que situações na sua vida desviem o conceito do Pai. Que eu tenho um problema muito grande, avalie por que você tem um problema. Será que Deus permitiu? Ou é pelo seu pecado? Então os problemas vêm, as situações vêm pelo pecado do homem ou porque Deus quer formar seu caráter. Você acredita que as perseguições do primeiro século eram situações por causa do pecado dos cristãos? Esqueça, não. Era porque Deus estava permitindo, porque através da perseguição eles estavam sendo formados o caráter, davam exemplo do caráter firme, como Estevão. Estevão morreu apedrejado e ele olhando para os céus dizendo: estou vendo que os céus se abrem, com mais raiva dava
aos fariseus e às pessoas que apedrejavam ele. Mas ele ficou firme. Quanta fraqueza há em nosso coração. Ai, que falaram mal de mim. Ai, que olharam mal para mim. Ai, que eu estou desmotivado. Será que o Espírito Santo que você tem dentro de você desmotivou você? Não, gente. É sua oração, é sua busca do Senhor, é sua força, é sua entrega ao Senhor, sua dedicação ao Senhor que vai levar você a crescer. Eu quero fechar nesta noite, ou neste dia, com uma oração, porque eu sei que o Deus que você tem, o Deus que eu tenho, não é um Deus fraco, é um Deus de amor, poder, domínio próprio. Amor, poder, domínio próprio. Por favor, deixe a covardia. Deixe a covardia. Fale, expresse de Deus, fale de Deus, ensine de Deus. Envie os áudios, envie devocionais, envie tudo para que sua família, seus amigos fiquem totalmente conectados em Deus. E você vai ver como deixe que Deus dê a resposta. Os resultados são de Deus. Você faça o que tenha que fazer. E se você me escuta por primeira vez, a mensagem é clara para você. Deus quer seu coração, sua vida, não parte dela. Então entregue sua vida ao Senhor. Eu convido que oremos. Convido que entreguemos as nossas vidas diante do Senhor e demos graças a seu nome. Amado Deus, é bom estar nesta noite aqui juntos, neste dia, Senhor, e pedimos tua grandeza e teu poder. Pedimos, Senhor, que seja você nos guiando e nos dirigindo por caminhos verdadeiros de sabedoria e entendimento. Obrigado, Senhor, porque a guia e direção do teu Santo Espírito está conosco hoje. E o livro de Hebreus, capítulo 12, nos fala claramente que o amor de Deus está conosco. E a manifestação do amor de Deus é a correção. Me instrua, me corrija, me ensine, me mostre o caminho. Veja se há em mim caminho de maldade, me guie pelo caminho eterno, como dizia Davi. Senhor, hoje entrego meu coração, minha alma, e humilhado diante de Ti, reconheço a minha debilidade, como reconheço também a Tua soberania e a Tua grandeza. Eu oro em nome de Jesus, para que a fortaleza dEle seja comigo e que Ele mesmo me guie e me dirija pelo caminho certo, pelo caminho verdadeiro. Damos graças em nome de Jesus. Oramos para que a presença do Espírito Santo unja e que seja Ele mesmo tocando cada vida neste momento. Nos arrependemos, Senhor, e voltamos nossos olhos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Louvamos, damos graças e exaltamos Teu nome santo. Amém. Gente, é maravilhoso estar aqui e é maravilhoso poder conversar com vocês à luz da palavra de Deus, estudando versículo a versículo. E é desafiante cada dia, cada terça-feira, poder nos juntar e continuar estudando a palavra de Deus. Convido você que o faça, se inscreva no canal e receba as notificações quando se envia alguma informação, algum vídeo. Um abraço para todos, nos vemos em breve. Deus abençoe. Até mais.